Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos entrar aí na nossa live. Em seguida aí, o professor Gustavo Salles já está entrando aí para a gente bater aquele papo. Tivemos aí muitas novidades no dia de hoje. Basicamente a aprovação no Senado Federal do projeto de lei que estabelece aí esse auxílio emergencial. Então, aí uma notícia de grande utilidade, por isso da importância da gente atualizar vocês acerca dessas novidades que tivemos. Então, sejam bem-vindos. Estou vendo pessoas conhecidas aí entrando na nossa live. Estou aguardando o colega Gustavo Salles. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Esperamos um pouquinho. Deve estar entrando. Sejam bem-vindos. Deixa eu tentar chamá-lo aqui para ver se a gente consegue acelerar aqui. Deixa eu colocar aqui o nome dele. Sejam bem-vindos, pessoal. Fiquem à vontade aí. Em seguida, deixa eu já tentar chamá-lo aqui. Acho que ele ainda não logou. Vamos esperar um pouquinho, que ele já deve estar entrando. Ainda não aparece disponível para mim. Acabei de falar com ele aqui. Aqui, ó. Professor Gustavo Salles acabou de entrar. Então vamos convidá-lo aqui para participar. Ele está entrando em seguida. Professor Gustavo, tudo Opa, bem? boa noite, mestre. Tudo tranquilo? Bacana, áudio ok, tudo certinho? Tá um pouco baixo para mim. Eu estou tentando aumentar o meu volume aqui. Não sei para o Isso pessoal aí, por favor, quem está nos assistindo, dá um retorno para a gente aí se o áudio está bom. 1, 2, 3, áudio, teste. Melhorou agora? Para mim está um pouco baixo o seu áudio. Deixa eu. No meu o volume está no máximo aqui. Deixa eu aumentar o meu também. É mesmo, tá no máximo também, perfeito. Tá O também? pessoal que tá em Vamos casa. ver. Pessoal, vocês estão nos assistindo bem aí? Ó, o áudio está ótimo. Então, isso é o que importa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu botar um fone, talvez eu escute melhor. Deixa eu ver Pode aqui. ser isso também. Talvez eu consiga lhe ouvir melhor. Vamos fazer um teste aqui. Aqui. Vou tirar um jeito. Vou botar o fone aqui, talvez eu consiga lhe ouvir melhor. Vamos ver? Ok, com áudio ok? Melhorou? Agora melhorou bastante. Agora eu estou lhe ouvindo bem. Estamos ouvindo. Então, isso é o que importa. Aí. Mas então, tivemos novidades hoje, né, Gustavo, aí com a aprovação. Bacana, o Senado No foi Senado. favorável, né, nessa questão do benefício, né, podendo chegar até R$ 1.200. Então, realmente não tinha outro assunto para se tratar nessa noite, né? E o engraçado é que quando eu conversei contigo mais cedo, tinha acabado de receber uma dúvida de 2 clientes perguntando se como que ia funcionar a possibilidade de um saque do FGTS. E na hora eu pensei em você, né? E o engraçado é que você Sim. já mandou uma mensagem direta em relação aos golpes que estão acontecendo, né? Aí foi a hora que eu falei, poxa, precisamos gravar, conversar sobre isso e esclarecer esses assuntos que é de repercussão nacional, né? E até mesmo internacional, né? Mas no aspecto do FGTS, repercute mais internamente para a gente. Exato. Acabei de ver uma pergunta aqui, como faz para fazer o cadastro? Eu recebi várias perguntas hoje,
né, questionando como faz já para se cadastrar, que eu quero ter, né, direito a esse auxílio emergencial. É importante destacar que nós tivemos aprovação no Senado, agora vai para a sanção presidencial e depois, né, tendo aí força de lei, é que nós vamos ter um ato do governo regulamentando. O que a gente pode antecipar? Né, considerando que nós estamos vivendo esse momento aí de isolamento social, então não vai ser um requerimento presencial, certamente vai ser uma plataforma digital, ao que tudo indica no próprio Meu INSS, que é onde a pessoa que tem um benefício assistencial, o BPC-Loas, o idoso, a pessoa com deficiência já formula este requerimento. Então, provavelmente vai ser aí através do Meu INSS. Eu não sei se o Gustavo tem alguma outra informação acerca disso. Eu acho que até pelo momento, a situação, filas de bancos, impossível. Impossível ter aquela aglomeração, aquele monte de pessoas, né? Então a Caixa Econômica já tem aquele sisteminha do FGTS. Eu acredito que seja nessa plataforma digital, a pessoa em casa, nessa comodidade, transferindo dinheiro para sua conta bancária, esse seria o sistema mais inteligente para esse caso. Exato, até pelo que eu vi no texto do projeto de lei, lá fala que o pagamento vai ser feito via bancos oficiais. Então vai ser Caixa Federal, Banco do Brasil, mas só o requerimento é que provavelmente eles vão buscar uma plataforma que já esteja funcionando, ou até mesmo a do Fundo de Garantia, ou até mesmo do Meu INSS. Então, o pessoal tem um pouco de paciência, creio que devido à urgência da matéria, até o final dessa semana nós vamos ter a sanção presidencial, e aí a partir disso certamente já virá uma regulamentação dizendo como o interessado, como o destinatário vai poder fazer para ter acesso a esse benefício, né? Há algumas perguntas que são relevantes, até mesmo porque a gente está trabalhando num aspecto hipotético, né? Porque depende de sanção ainda do presidente, mas é claro, né? Perspectiva seja pela sanção, a medida urgente, necessária para toda a população, para movimentar essa economia, né? A questão é, sabendo que está tendo aquele FGTS, aquele pagamento que o passado, isso, na sua opinião, prejudica esse novo pagamento? Quem já recebe aquele que está tendo de rescisão ou de aniversário, que já tinha um FGTS sendo disponibilizado, prejudica essa pessoa de receber esse novo benefício emergencial? Não vai ter prejuízo. O que a gente escuta aí dos representantes do governo é que, como existe a previsão legal, lá na Lei 8.036 de 90, a lei que disciplina o Fundo de Garantia, tem a previsão de possibilitar o saque no caso de estado de calamidade. É o que nós temos agora em âmbito nacional. Então eles estão avaliando qual vai ser o valor a ser liberado para cada trabalhador. Eu ouvi comentários, por exemplo, de R$6.000, o teto do regime geral de previdência social. Então, esse seria o valor a ser liberado para os trabalhadores formais que têm fundo de garantia depositado. Então, provavelmente é isso que vai acontecer, eles só estão delimitando qual é o valor que vão liberar para fins de saque de fundo de garantia. E aí tem a situação dos informais, né? Esses os destinatários dessa medida de urgência, desse auxílio emergencial, que até eu vi alguns parlamentares, eles estavam falando já, né, Corona Voucher. Eles falaram que esse benefício é o Corona Voucher, né? Então, esse vai ser aí para o trabalhador informal. Eu vi aqui que a Ana Cris perguntou como faz para requerer um BPC, um benefício de prestação continuada, se as agências do INSS estão fechadas. A orientação é continuar recebendo na plataforma digital o pedido pelo Meu INSS e, como nós sabemos, eles estão dispensados de fazer perícia nesse momento e até mesmo de exigir o registro no CAD único. Então, nós temos uma portaria do Ministério da Cidadania dispensando pelo prazo de 90 dias. Então, a pessoa aí que tem um idoso na família, uma pessoa com deficiência, que se enquadra nos requisitos do benefício de prestação continuada, vai poder fazer o requerimento através do Meu INSS. Essa semana eu postei um vídeo tutorial de como ter acesso ao sistema e hoje uma amiga virtual me disse que não estava conseguindo fazer o cadastro. Eu tenho o complemento desse vídeo que ensina como fazer a senha. Provavelmente amanhã eu vou postar esse vídeo tutorial para que vocês saibam como acessar o Meu INSS, que é por intermédio dele que vocês vão pedir esse benefício de prestação continuada. Então nesse contexto, o simples CPF da pessoa é suficiente, porque às vezes a pessoa não tem aquele número do NIS, né, do PIS/PASEF, alguma coisa nesse sentido, né? Então, para facilitar, acho que o CPF seria isso, mestre? Exatamente. Até hoje também uma amiga virtual, né, me chamou no direct dizendo que não conseguiu fazer o efetivo cadastramento porque não tinha o registro no cadastro único, não tinha o NIS, não tinha essa documentação. Então, o que certamente eles vão fazer é permitir
o cadastro com informações básicas, CPF, e também vai ter que emitir uma autodeclaração, naquelas situações aí que a pessoa não tem como comprovar renda, ela não está nem inscrita no CadÚnico, então ela não é ainda formalmente uma pessoa de baixa renda, mas ela vai poder fazer uma autodeclaração, digitaliza isso, junta no Meu INSS e certamente vai poder se cadastrar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que passou eventualmente que a gente acabou não respondendo. Deixa eu ver aqui. Perguntaram sobre os requisitos. Eu também tenho aqui, Kane, para quem está desempregado e que não aderiu ainda ao seguro-desemprego, tem como receber? Exatamente, né? No projeto de lei está previsto que se você estiver recebendo seguro-desemprego, você não tem direito ao auxílio emergencial. Você não pode estar recebendo benefício previdenciário, né? Não pode estar recebendo um benefício assistencial e o que poderia ser é um Bolsa Família. Não vai impedir de você receber, vai ter que escolher... Isso, vai ter que escolher o mais vantajoso, certamente, que é esse auxílio emergencial. Mas se a pessoa estiver recebendo seguro-desemprego, ela está excluída desse auxílio emergencial. Né? Eu vi aqui também a Isabela perguntou em relação aos requisitos. O que diz a lei? As pessoas acima de 18 anos que não tenham um emprego formal, ou seja, não tenha carteira assinada, mas detalhe, o Senado hoje ele alterou o texto e passou a permitir que o trabalhador intermitente, que é aquela pessoa que tem carteira assinada, é aquela pessoa que tem um emprego formal, só que ele não tem uma jornada fixa, ele não tem uma remuneração fixa. É o exemplo do garçom. Então, quando o chefe, o patrão, convoca ele para trabalhar no final de semana, ele vai lá, vai ganhar proporcionalmente a esses dias. Se o empregador não chamar ele nem um dia durante o mês, ele não vai ter nenhum real de salário. Então, apesar de ser um trabalhador formal com carteira assinada, ele é muito semelhante ao trabalhador avulso, ao trabalhador informal, ou trabalhador que não tenha uma renda fixa. Então, o Senado, acho que de forma prudente, também acrescentou a possibilidade do trabalhador intermitente também receber esse benefício, né? Agora, uma curiosidade pessoal mesmo, né, que a gente sempre tem, de onde vem essa verba? São das contas ativas, das inativas, e tem uma perspectiva dessa indicação orçamentária para pagamento de tantas pessoas que irão solicitar, irão depender desse auxílio, né? Então, essa curiosidade é de todos, né? É comum, porque a gente sempre tem essa perspectiva de orçamento, né? E aí a gente fica perdido nesse ponto. Exato, né? Esse benefício, esse auxílio emergencial, ele foi introduzido na Lei 8742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então ele tem um caráter assistencial, né? E lembrando lá pelo artigo 194 da Constituição, a assistência é um subsistema da Seguridade Social. Então ele, em tese, está sendo custeado com recursos da Seguridade, que envolve todas as contribuições sociais, que não aquelas destinadas exatamente para a Previdência, mas PIS, COFINS, PASEP. Então essas contribuições sociais, né, PIS, exportação também, então, vai ter essa incidência. Porém, como nós tivemos a decretação do estado de calamidade, isso permite flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal. O interesse do governo, ao ter o decreto de estado de calamidade, é para não responder por crime de responsabilidade e fazer ajustes. Tirar dinheiro de algum outro tributo, de alguma outra fonte e alocar na saúde, alocar agora na assistência. Então, da onde nós vamos ter esses recursos. São recursos públicos que antes eram destinados para outras finalidades, para outras políticas, e que tinha que ter esse destino por força aí da lei orçamentária anual, por força da lei de diretrizes e também da própria lei de responsabilidade fiscal, mas agora com a decretação do estado de emergência se dá esse cheque em branco, que nem dizem, para o governo poder fazer a gestão desses recursos. Então, certamente, né, verbas públicas que serão tiradas aí de outras políticas públicas destinadas a essas de caráter mais emergencial. Bacana, bacana. Teve uma pergunta aqui interessante aqui que passou. Foi a Vivian perguntou quais são os requisitos para os R$ 600, esse você destacou, né? Agora, o mais interessante seria porque a gente não tem como determinar por quanto tempo vai perdurar essa situação do coronavírus, né? Dessa situação das pessoas estarem em casa, impossibilitado, né? Então, uma questão muito importante: por quanto tempo a pessoa terá direito a receber esse benefício de R$ 600? Pode ser renovado esse benefício? Porque realmente
muitos pais de família estão angustiados, não conseguem dormir, não tem uma perspectiva de levar o alimento para casa. Então, esse Corona Voucher, né, que nem você destacou, está sendo a última alternativa de salvar a subsistência da sua família. Então, temos um prazo determinado em lei, é possível prorrogar isso aí, esse benefício? Sim, é possível prorrogar, e foi bem interessante hoje a votação no Senado, porque o texto inicial da Câmara falava em pagamento por 3 meses. Aí o que os senadores se deram conta? Se aprova isso e o governo demora para regulamentar, passam-se os 3 meses e ninguém recebe nada. Então eles vão ser 3 cotas. Então, a depender do momento que o governo regulamente, a partir dali nós teremos 3 cotas de auxílio emergencial. E há na lei, inclusive, a previsão expressa de prorrogação, na hipótese aí, que tenho certeza que não vai acontecer, dessa pandemia se alastrar mais ainda e nós necessitarmos aí de um estado de calamidade, né, por mais tempo. Mas há a possibilidade na lei de ampliar esse benefício para além das 3 cotas, né, 3 cotas mensais que está previsto originalmente. Eu vi aqui que o De Paula Vieira pergunta, na lei 8.036, existe essa limitação no valor a ser sacado? Na verdade, a lei só fala das hipóteses, né, que é para comprar casa própria, se você se aposenta, tem lá essa previsão, e é interessante, a previsão fala lá em estado de calamidade pública por fator natural. Então vamos pensar a situação de Brumadinho. Aí nós teríamos um estado de calamidade decretado naquela região que permitiria o saque daqueles trabalhadores. Mas como o nosso estado de calamidade é não só nacional, é internacional, ao ponto de ser uma pandemia, né, eu acho que dá para interpretar também essa possibilidade. Mas aí o valor que vai ser liberado, né, o limite é o governo que vai determinar. E como eu disse para vocês, o que eu já ouvi aí acerca desse assunto seria no máximo o valor do teto do regime geral, aproximadamente R$6.000. Bacana, bacana. Um abraço para o professor Valber Mumuzinho aí, meu professor de constitucional da época de faculdade, está acompanhando a live aí, então fique em casa, é a recomendação para todos aí, e uma satisfação encontrar esse grande mestre e acompanhar a nossa transmissão. Importantíssimo a gente fazer essa interlocução entre o previdenciário, o administrativo, né, o constitucional. Também o professor Luciano Dutra está nos acompanhando aqui, um colega do Gran Curso, que esses dias fez uma live muito boa também, fazendo esse link aí, essa relação entre o previdenciário, o trabalhista e também o constitucional. É fundamental, importância a gente ampliar esse debate. Mestre, porque o que acontece? Como a gente se encontra nessa posição de advogado, né? E muitas vezes o cliente ele acha que a gente tem domínio pleno sobre todas as matérias, né? E aí eu acordei logo cedo com essa dúvida que eu trouxe para você. E eu falei, aguarda que vai ter uma live hoje à noite, aí depois disso eu consigo explicar. Então é fundamental esse diálogo do direito previdenciário com o administrativo, constitucional, porque o direito como um todo é uma ciência única, então não dá para querer analisar mentiras, né? Agora, realmente um outro fator que me chamou muita atenção é uma pessoa que recebe o Bolsa Família, né? Vamos partir de uma perspectiva ali que ele ganha R$480, R$600, R$500, né? E ele também vai ser possível, sim, receber esse benefício como autônomo nessa questão, mas ele não vai acumular os dois, correto? Exato. Vai ter que escolher o mais vantajoso, provavelmente aí o benefício emergencial. E outro detalhe, esse auxílio emergencial é acumulado no máximo em 2 cotas por família. Então, se tiver 3, 4 pessoas na família, né, não vamos multiplicar por 600, vai ser no máximo 1.200, salvo a situação daquela mãe que é responsável por uma entidade monoparental, a mãe solteira, ela que cuida sozinha dos filhos, ela pode acumular 2 cotas e receber R$1.200. Perfeito. Essa informação é fantástica, porque é uma realidade do nosso país, muitas mães carregaram o piano sozinho, né? Como é que a gente saca, né? É a regra nessas, né, entidades monoparentais. Eu vi uma discussão hoje, eu acompanhei todo o debate, toda a votação do Senado, e teve um senador que disse, eu acho que por isonomia nós também temos que dar o benefício em dobro para um pai solteiro, o pai que cuida dessa criança. Por mais que saibamos que tem muito menos, né, entidades monoparentais, aí pais que cuidam sozinhos dos seus filhos, eles acham que futuramente, se tiver alguma outra lei, eles vão também contemplar essa situação, não só de mãe solteira, mas também de pai solteiro, para ter um tratamento mais isonômico, né? Eu vi aqui que foi perguntado como eu vou saber e como eu vou provar que o trabalhador é intermitente. A regulamentação feita na reforma trabalhista, ela exige que condicione isso no contrato de trabalho, que estou contratando o fulano na modalidade de contrato intermitente, e é isso que vai fazer com que eu só pague ele quando eu demandar
o seu serviço. O exemplo mais claro é o garçom, né, que via de regra, se o restaurante está fechado de segunda a sexta, eu não vou ter um trabalhador à minha disposição e vou ficar, né, pagando o salário a ele, principalmente esses donos de buffet para casamento, para festas, ele vai chamar esporadicamente. Então, no contrato de trabalho vai constar que ele é um trabalhador intermitente. Então, isso vai facilitar, né, também esse profissional que ele tem um vínculo formal, ele é empregado, mas ele não tem renda fixa. Então, não poderia ficar de fora, já que o informal vai receber, aquele que contribui quando trabalha também teria direito a receber esse benefício, né? Outro aspecto interessante que foi perguntado aqui, como é que vai fazer como é que vai ser realizada essa verificação? Vai ter um cruzamento de dados daquela pessoa que já está lá no cadastro recebendo o Bolsa Família, um outro benefício assistencial, vai conferir com os dados da Receita Federal como que vai ser realizado essa verificação justamente para a pessoa não estar recebendo duplo pagamento ou um duplo benefício, sendo que não é devido, né? Exato, né? Como estamos numa situação aí de calamidade, né, o governo ele não vai burocratizar muito o acesso. A informação que nós temos é aqueles que estão cadastrados no CAD único, já se enquadra no conceito de baixa renda, já tem uma presunção e vão receber com mais facilidade. Quem não tiver no CAD único e não consegue se inscrever, autodeclaração. Então a pessoa ela pode agir de má fé, né, tendo uma renda elevada de outras fontes e declarar que é uma pessoa que não tem condições financeiras. Pode acontecer, vai estar sujeito à responsabilidade penal, inclusive, por este fato, mas nesse primeiro momento vai prevalecer a boa fé e nós vamos ter que confiar nessa autodeclaração para a pessoa dizer que se enquadra. Eu vi uma pergunta aqui, em caso de mãe de família, essa aí no caso da entidade monoparental, e se ela recebe pensão do marido? Ela vai poder receber, aí ela vai entrar naqueles critérios de renda, né, que a família tem que ter renda per capita, renda por cabeça de até meio salário mínimo, ou então toda a renda da família não pode superar 3 salários mínimos, e tem um outro critério que é o ganho anual, né, nos últimos 12 meses lá do ano passado, não pode ter sido superior a 28 mil reais. Então, se ela declarou no imposto de renda que ela recebe, por exemplo, 3 mil reais de pensão, no imposto de renda vai estar lá 36 mil que ela recebeu no ano passado. Ela estaria fora por este critério, né? E é engraçado, e é importante destacar que essa burocracia é necessária, né? Que nem a mensagem que você mandou logo cedo, no aspecto da falta de informação, da falta de regulamentação, o brasileiro como um todo, seja ele de alto grau de instrução ou não, ele está sujeito a um eventual golpe. Então é necessário que ele acompanhe as informações oficiais para justamente não ser enganado, né? Porque sempre quando a pessoa busca dar um jeitinho, ele está sujeito a uma certa fragilidade que vai expor ele a uma situação de risco. Então é essencial cautela nesse momento, uma vez que essa regulamentação ainda vai para a sanção do nosso presidente e posteriormente tenha um decreto, uma medida provisória, alguma medida oficial para regulamentar quais são os sistemas para que você possa receber tal benefício. Então, se você está recebendo um e-mail com símbolo oficial, tome cuidado. O governo não vai mandar um e-mail para as pessoas, né? Ou um WhatsApp diretamente no intuito de falar, ó, você se enquadra nos parâmetros de assistência do benefício. Então, fique atento, porque nesse momento de desespero surgem muitos oportunistas que vêm para prejudicar aquilo que é um direito seu. Então, calma, cautela. E você tem alguma informação a mais nesse sentido, professor? De como que vai ser essa regulamentação para a pessoa poder receber o benefício? Provavelmente vai vir aí um decreto regulamentador disciplinando isso, e no âmbito infralegal nós temos, por exemplo, no INSS, várias instruções normativas que disciplinam o procedimento aí para fazer o pedido desse benefício. É importantíssimo, Gustavo, essa sua observação aí, porque a gente sabe que nós estamos passando um momento muito delicado na nossa vida, inclusive no aspecto financeiro, principalmente para aqueles que não têm uma renda fixa, então as pessoas estão num grau de ansiedade muito grande, até porque, como eu sempre digo, a geladeira está ficando cada vez mais vazia e as crianças estão chorando em casa. Nós temos que nos preocupar com essa realidade, mas também temos que cuidar para não entrar em golpe, né? De fato, essa situação aí, o governo, até mesmo os bancos, eles não emitem, né, mensagem para vocês com um link para vocês clicarem, ou até mesmo um WhatsApp. Eu, inclusive, hoje recebi um WhatsApp dizendo que você tem direito, que o governo está liberando não sei quantos cartões de acesso à Bolsa Família, e por consequência preencha os seus dados aqui, seu nome, endereço, CPF, RG,
toda a documentação, depois repasse a mensagem. Nós temos que ficar muito atentos a essas pessoas oportunistas neste momento que estão querendo aí ter acesso às informações pessoais, até para depois fazer empréstimos, né, fazer compras com os dados pessoais dessa pessoa, fazer cartão de crédito, enfim, nós temos que ficar bastante atentos em relação a isso. E o governo está assim, na medida do possível, ele vai procurar confrontar essas informações, como eu disse, declaração de imposto de renda, nós vamos ter essas informações do cadastro único. Alguém perguntou aqui, eu preciso ir no CRAS ou no CREAS para fazer esse cadastro? Não, se você ainda não está cadastrado, você vai nesses 3 meses poder fazer a autodeclaração, né? Não precisa formalizar, até porque eles estão reduzindo o acesso presencial para evitar a propagação da doença. Eu vi aqui também a Chayane pergunta se os motoristas de aplicativo. Via de regra, quando eu pego um Uber aqui em Brasília, eu sempre questiono, meu senhor, você recolhe para a INSS, você contribui? A maioria diz que não. Os que não estão contribuindo fica nesse conceito de trabalhador informal. Porque aquele que contribui, ele é um contribuinte individual, ele está formalizado perante a Previdência Social. Então, mas como ele não tem uma renda fixa, da mesma forma vai poder ter acesso a esse benefício. Então se enquadra perfeitamente a situação do aplicativo. O professor Gustavo Amaral, um amigo aqui, pessoal meu, está destacando aqui que, segundo o PL, eu acho que você já tinha até destacado essa informação, bancos públicos, né, Caixa Econômica, Banco do Brasil, certamente vai ter algum informativo, alguma divulgação oficial na televisão, na rádio, mas dificilmente, né, como a Valentina Leão acabou de destacar, que ela recebeu um e-mail de um texto dizendo que teria que fazer um cadastro no Banco do Brasil para poder receber. É possível esse e-mail? É até possível, mas desconfie. Fique bem atento nessas informações para você não estar cadastrando dados pessoais em sistemas fraudulentos. Então tenha cuidado, cautela, e certamente a mídia vai dar uma informação para anseio de toda a população no geral. E também, se a pessoa recebeu, por exemplo, um e-mail aí do Banco do Brasil, primeira coisa, olha o endereço de onde vem, porque às vezes colocam lá um bbr.com, né, para ser um e-mail fraudulento. Ou então liga para o banco, né, liga para as centrais, para o 0800, aí, olha, eu recebi o e-mail, quero saber se é verídico. Então é uma forma de se certificar disso, né? Então eu vi aqui também, o William perguntou, e as pessoas que estão meses na espera do INSS para fazer a perícia para o auxílio-doença? A lei também ela dispensa a realização do auxílio-doença nesse momento. Vai bastar o atestado médico, do médico do SUS, do médico particular. Então, em relação a este período, não vai ser necessário. Detalhe que o valor do auxílio-doença vai ser de um salário mínimo, então 1.045. Vamos supor que a pessoa tenha lá uma renda mensal maior, que teria direito a receber 3.000 de auxílio-doença. Como vai estar sendo dispensado a perícia médica nesse momento, então o que eles vão conceder inicialmente é apenas o valor do salário mínimo e não vai ser o cálculo normal da média das contribuições, né, que de regra nós adotamos aí para os benefícios previdenciários. E outro aspecto importante do FGTS, que eu quero até reforçar, um colega meu, microempresário, né, me ligou falando, Gustavo, e como fica o recolhimento dos meus funcionários? Eu tenho que pagar, não tenho que pagar? Então é interessante destacar que várias medidas pelo governo estão sendo tomadas nesse parâmetro, né, de flexibilizar a situação justamente para não aumentar o número de desemprego, né? E aí eu queria que você destacasse um pouquinho mais como fica essa situação dele, que é um empresário de pequeno porte, né? Tem 2 funcionários dentro da sua gráfica, e aí ele tinha essa curiosidade, eu queria que você destacasse e aprofundasse um pouco mais sobre isso. Exato. De fato, o governo ele tem adiado os prazos de recolhimento das contribuições, principalmente de microempreendedores. Eu, por exemplo, eu tenho uma Eireli, uma empresa individual que eu emito nota quando eu dou aula em algum estabelecimento. Então, neste caso, o meu contador me ligou e falou, Fernando, não se preocupa que pelos próximos 3 meses nós não vamos precisar proceder este recolhimento, até uma forma do governo não descapitalizar este empresário, esse microempresário, e aí isso vai ser feito após 3 meses. Então, em relação a microempresários, tem essa facilidade, esse tratamento aí tributário diferido, que nesse período de calamidade eles não vão, né, exigir o recolhimento das contribuições. Até está ocorrendo em relação ao fundo de garantia. Nesse período também nós temos uma determinação para que não se proceda, né, o pagamento feito por parte do empregador, mas depois certamente vai ter que compensar. Então é uma forma de contornar. Agora, grandes empresas, aí vai prevalecer o que disse a lei a MP 927.
que passou a estabelecer essas medidas emergenciais de combate aí a esse período de pandemia no que tange ao contrato de trabalho. Então eu sou um mega empresário, tenho aí 500, 1.000 trabalhadores, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder dar férias antecipadas, eu vou poder dar férias coletivas, eu vou poder fazer banco de horas, né? Eu vou aplicar o trabalho remoto a estas pessoas e enquanto elas estiverem trabalhando, recebendo, tem o fato gerador, tem o recolhimento do tributo. Mas certamente o governo está atento a isso também, né? Aquela medida da suspensão por 4 meses foi revogada, correto? Isso, exatamente. Nós tivemos a outra medida provisória 928 no dia seguinte, que revogou aquele dispositivo que falava da possibilidade do empregador suspender o contrato e não pagar nada, era simplesmente dar um curso de capacitação. Então isso foi revogado. Provavelmente o que vai acontecer? Se o governo avançar nessa ideia de fazer uma suspensão, ele vai pagar o seguro-desemprego. Da mesma forma, o exemplo que eu trago, né, via de regra, o seguro-desemprego é para aquele que não está trabalhando, mas também é para aquele que não pode trabalhar. O exemplo mais claro é o pescador, que quando tem um ato do governo, tem um ato do IBAMA proibindo a pesca, que nós chamamos período de defeso, mesmo ele querendo e podendo trabalhar, executar a sua pesca, ele não pode por questões ambientais. Então o governo paga um seguro-defeso para ele. Então seria a mesma situação, a pessoa pode trabalhar, né, ela tem condições físicas, mas por questões de pandemia ela está impossibilitada, seria uma alternativa. Vamos suspender o contrato e o governo paga o seguro-desemprego. É melhor do que ter a demissão desses trabalhadores, porque se o empregador não for socorrido pelo governo nesse momento, o que ele vai fazer? Lamento, vou ter que fechar minhas portas, vou ter que demitir aí centenas, milhares de trabalhadores. Então o que o governo não quer é permitir este volume elevado de dispensas, e sim ele quer facilitar a manutenção dos contratos de trabalho através de uma suspensão, mas não uma suspensão não remunerada do contrato, e sim remunerada, inclusive há algumas discussões, porque eles estão adotando como parâmetro práticas que já foram utilizadas em outros países. Lá, por exemplo, o empresário vai pagar aí metade do salário e o governo paga a outra metade. Ou então o empresário paga 25% e o governo entra com 75%. Então também está sendo discutido isso, mas não tem mais essa possibilidade de suspender o contrato sem pagar salário para o trabalhador. Agora, eu vi uma pergunta aqui fantástica, fantástica mesmo. Vamos imaginar que o meu seguro-desemprego acabe esse mês. Pronto. Sendo regulamentada a lei a partir do mês que vem, eu já posso receber ou eu fico impedido? Eu não vi nada na lei destacando uma carência, algum prazo de a pessoa receber de um benefício para o outro. Você viu alguma coisa nesse sentido? Não vi. De fato, o que vai acontecer? A pessoa tem que, né, acabar de receber a última parcela do seguro-desemprego, aí ela não mais está sendo beneficiária, né, desse seguro, e aí poderia formalizar o requerimento. Então, se tiver dentro do prazo que eles estão estabelecendo de vigência desse estado de calamidade, dessas medidas de urgência, vai ter direito sim. Mas o que importa é que enquanto estiver recebendo o seguro-desemprego, ela não vai poder receber o auxílio emergencial. Ok, tranquilo. A Valentina pergunta quando sai esse benefício. Estamos aguardando regulamentação em lei, promulgação, tudo, né? Então não podemos precisar, exato, mas tudo indica que vai ser algo célere, né? Então, até pela tramitação que teve da aprovação para a Câmara, aprovação do Senado hoje, não acreditamos que para o presidente se manifestar demore mais que aquele prazo estipulado pela própria Constituição, né? Seja algo bem célere mesmo. Eu imagino que essa semana já deva ter a sanção presidencial, porque, na verdade, como nós sabemos, foi um projeto de lei que o governo apresentou, um auxílio emergencial de R$200. Chegou lá, os parlamentares não aceitaram, houve uma tratativa com o governo, e aí eles aumentaram para R$600. Mas o que pouca gente está se dando conta é que a alteração aprovada hoje no Senado, ela vai refletir, né, de forma muito significativa no benefício assistencial, no BPC-Loas. Por quê? Nós tivemos, semana passada, a aprovação de uma lei pelo Senado, que na verdade o presidente vetou e o Senado derrubou o veto, que foi aumentar o limite para fins de recebimento do benefício assistencial. Porque antes, quem era a pessoa que comprovava um estado de miserabilidade? É aquela que tinha renda per capita por pessoa de até 1/4 do salário mínimo. Então vamos arredondar a conta, o salário mínimo é R$1.000, a pessoa tinha que comprovar que a renda daquela família era de R$250 por pessoa. Agora passou para meio salário mínimo, ou seja, para R$500. Então vai aumentar o número de pessoas que vão ter acesso a esse benefício. Isso na lei aprovada semana passada. Agora, essa lei aprovada hoje, o que passa a dizer? O critério de 1/4 vai valer até dezembro de 2020.
e o de meio salário mínimo só em 2021. Então, de certa forma, o governo ganhou um fôlego aí para não ter um aumento de despesa, porque vai aumentar muito o número de pessoas destinatárias desse benefício, mas esse critério aí ele vai passar a valer, de acordo com os critérios da lei aprovada hoje, somente no ano de 2021. Outra pergunta interessante para ser destacada: o grupo familiar será considerado todas as pessoas que residem sobre o mesmo teto ou haverá uma determinação pelo grau de parentesco? Provavelmente o critério da coabitação, quem mora na mesma casa. Esse é um critério, né, é um critério objetivo, às vezes não é o mais justo. Por exemplo, o filho do Ike Batista, né, o pai do Ike Batista, por exemplo, aí, né, não mora com ele, mas tem uma pessoa na família que tem excelente poder aquisitivo. Mas, para não entrar nesse subjetivismo, provavelmente o que vai acontecer é adotar o critério da coabitação. Família, quem está residindo junto, quem tem renda, e é isso que vai ser computado, né? Fantástico. Aqui está perguntando também a Gisele Miller, e sobre a qualidade de segurado, será exigida tanto o trabalhador formal, notem que eu não falei empregado formal, não é carteira assinada, é o trabalhador, é o advogado, encanador, eletricista, né? Esse trabalhador que contribui para a Previdência, ele é segurado, mas como ele tem uma renda variável, ele vai poder ter acesso. Como também o trabalhador informal, aquela pessoa que não contribui para a Previdência, que, se enquadrando nesse conceito, também vai ter acesso. Então não necessita comprovar qualidade de segurado, porque também vai abranger os não segurados, até porque é um benefício assistencial e não um benefício previdenciário. Fantástico. Mandar um abraço aqui para o meu professor de Pilates, Diego Santos, lá do Estúdio 100. E ele eu gostei de ver, o brasileiro é muito criativo, né? Está transmitindo aulas de Pilates pela internet. Todos os seus empregados estão trabalhando home office, né? Então, de fato, hoje, inclusive, acompanhando uma transmissão do CNJ, nosso presidente do CNJ conversando com o presidente da OAB, eu assisti, o Felipe Santa Cruz, né? O Santa Cruz. Então, realmente, a gente tem que se adaptar, medidas estão sendo tomadas para movimentar o país, né? Então, realmente, essa movimentação também, tantas lives sendo disponibilizadas pelos professores, intelectuais, todas as pessoas dialogando com a sociedade. Então, realmente é importante ficar em casa, acompanhar todos esses andamentos. Você vai ter essa informação. Eu não duvido que tenha uma manifestação, até mesmo pelo próprio Instagram, como a gente acompanhou hoje aí o Dias Toffoli, né, juntamente com o Santa Cruz, conversando, informando. Então, certamente, a gente tem que aguardar agora só essa sanção do presidente, até mesmo para marcar uma próxima live, para explicar o passo a passo de uma forma mais objetiva, mas a gente não está trabalhando de nada hipoteticamente, a gente está vindo numa linha daquilo que foi aprovado hoje no Senado e transmitindo de uma forma bem simples para vocês entenderem e ficar a parte dessas informações. Exato, e nós temos só aguardar agora a efetiva regulamentação, né, de como vai se operacionalizar o acesso a esse benefício. Então, aqui está falando aquela pergunta que você tinha feito, a questão de receber o auxílio após o seguro-desemprego, perfeitamente possível. Vamos ver, quando sai o benefício também vai ser aí a depender da regulamentação por parte do governo. Está perguntando se pode vetar, né, certamente seria derrubado. Aqui também vi a questão do grupo familiar, acho que eu estou vendo as mesmas perguntas que você, Gustavo. Tem uma nova aqui, ó. Meus pais estão desempregados, tem direito? Sim, também se enquadraria num conceito aí de trabalhador informal, ou até mesmo poderia buscar, depender da idade dele, 65 anos ou mais, né, e não tendo condições de manter, né, o seu sustento, de buscar o próprio BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada. Aí, neste caso, como eu disse, não vai necessitar cadastrar, não ter o cadastro no CAD único, vai poder fazer essa autodeclaração, e, neste caso, o que vai ser antecipado é R$600, porque, via de regra, o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada, ele é pago no valor mínimo, um salário mínimo. Mas nessa situação emergencial, na dúvida, para não deixar a pessoa na fila, vamos garantir os R$600, depois, comprovando os requisitos, passa a receber o valor integral, né? A Luciana Salgado pergunta, e quem é funcionário das prefeituras, como fica?
Via de regra, as prefeituras, principalmente pequenas prefeituras, elas não têm regime próprio de previdência. Então, essas pessoas são vinculadas ao INSS. Elas têm aí, né, apesar de ter passado num concurso, ter um cargo efetivo, no aspecto previdenciário, elas estão vinculadas ao regime geral de previdência social. Por ser, né, um caráter estatutário, o que eu tenho visto aí, em regime até mesmo aqui no GDF, é a utilização do trabalho remoto, né, tanto o judiciário, tanto o executivo, o legislativo, nós temos visto aí os servidores continuando trabalhar, por consequência não está havindo interrupção no salário. Então, por enquanto, a gente não teve nenhuma medida mais drástica, mas já ouviu aí, né, presidente da Câmara falar da possibilidade de ter um corte linear, né, se viesse de cima para baixo, vamos cortar o salário aí do ministro, presidente do Supremo, presidente da República, deputado, senador, e aí vamos baixar todo mundo. Então seria uma medida que pudesse, mas na live que nós tivemos aí com o professor Luciano Dutra, que é de constitucional, ele falou que teria que ser por PEC, não dá para ser por medida provisória, né? Né? Agora, a Laura Silva, advogada, trouxe uma pergunta fantástica. Inclusive, um colega que se formou comigo fez a mesma pergunta, porque quando a gente pensa na advocacia ou qualquer outra profissão, não só destacando a advocacia, existem profissionais e profissionais, aqueles que estão em ascensão plena, né, movimentando milhões, mas também existem aqueles que não estão movimentando nada, né? E aí ela pergunta, advogado contribuinte individual, sem renda atual, poderá encaminhar, terá direito a esse benefício? Porque numa perspectiva de recebimento de honorários advocatícios, mesmo ele contribuindo, mas está sem renda, faz jus? Como é que fica a situação desse profissional? Ele atendendo os requisitos de limite de renda que foram estabelecidos, fará jus sim, né? Então, como eu disse, não é para o empregado, mas sim para outra modalidade de trabalhador, por exemplo, o contribuinte individual, se enquadrando nesse conceito de baixa renda, teria direito a receber sim. Perfeito, perfeito. Tem um aqui, ó. Para dar entrada no benefício, deficiente tem que estar desempregado, ou deficiente? Nós temos uma previsão lá na Lei Orgânica da Assistência Social, no que diz respeito ao deficiente, que ele pode desenvolver algumas atividades, até mesmo para fins de habilitação, de reabilitação, né, que possa, né, permitir um trabalho dele. Isso não vai acarretar o encerramento do benefício, não vai acarretar o cancelamento do benefício. Mas, via de regra, o que nós temos visto, as pessoas que recebem na condição de pessoa com deficiente é impossibilitada para o trabalho, ou pelo menos ter uma limitação. Uma limitação pode ser mínima, pode ser média, pode ser grave. Mas aí vai ter que se enquadrar naquela situação de que o trabalho não vai provar que ele é uma pessoa em plenas condições de desempenhar essa atividade, que poderia até fazer acarretar a perda do benefício assistencial, né? Agora, a Viviane trouxe uma dúvida aqui bastante relevante que eu quero destacar para você. E o titular da MEI? Ele também tem benefício? Ele também recebe o titular da MEI? Se enquadrar naquele critério de renda, sim. Também vai se enquadrar nessa possibilidade. Eu vi aqui que quem é diarista e sem carteira assinada tem direito também, porque se enquadra no conceito de trabalhador informal. Porque, teoricamente, o diarista ele é um contribuinte individual, ele deveria contribuir para a Previdência Social. Mas se ele não contribui, ele vai se enquadrar nesse conceito aí de trabalhador informal. E aqui em casa até teve essa situação, que é uma situação bem chata, né? Temos uma diarista que ela vem aqui 2 vezes por semana, e aí eu destaquei para ela que esse mês ainda, né, eu conseguiria pagar todas as diárias dela, mesmo ela não vindo trabalhar. É uma situação minha, pessoal, que eu consegui adimplir essa obrigação com ela. Mas veja, ela só vinha aqui em casa 2 vezes na semana e ela trabalha de segunda a segunda. Então, realmente, o trabalhador, nesse contexto, o diarista, esse aí tem que estar assistido, porque ele depende 100% dessa renda para subsistência, né? Então, o diarista vai receber sim. Exatamente, e essa medida que você adotou, né, acho que é louvável. Nós verificamos em alguns grupos de WhatsApp o pessoal incentivando essas medidas de solidariedade, né? Você tem uma diarista, ela não pode vir trabalhar, mas ela tem que sustentar sua família em casa. Então, que muitos contratantes, não são empregadores, mas contratantes, que estão fazendo, continuam pagando mesmo sem a pessoa vir, e depois ela compensa, no dia seguinte, quando passar essa pandemia toda, ela pode, né, trabalhar um dia a mais. Então, isso pode ser feito. Mas o que as pessoas estão fazendo é não interromper
né, a fonte de renda dessas pessoas que é esporádica, que não é uma renda fixa. Então muita gente está fazendo isso mesmo. Acho que é louvável essa iniciativa. Eu vi aqui que perguntaram em relação aos dois, quem tem direito, foi a Roberta Mendes, quem tem direito a receber o valor de 2 benefícios. Né? É o caso de mãe de uma entidade monoparental, popular mãe solteira. Então tem direito a receber 2 cotas desse auxílio emergencial, ou seja, R$ 1.200. Né? Pode também mais de uma pessoa na mesma família receber, marido e mulher. Os dois são trabalhadores informais. Mas se tiver 3 pessoas, não pode. O limite familiar são 2 cotas. 2 pessoas na família, né? Perfeito. Exato. Deixa eu ver aqui quem mais perguntou. Ó, a Josilene pergunta, professor, minha irmã trabalha com van escolar e ninguém está pagando. Ela teria esse direito de receber? É uma situação bem delicada, né? Porque as pessoas não estão pagando porque o serviço não está sendo efetuado. Mas o serviço não está sendo efetuado não é por culpa do prestador do serviço. Ele está sendo impedido de exercer a sua atividade. Então, isso vai envolver até mesmo questões afetas ao direito do consumidor. Né? Por exemplo, eu estou pagando mensalidade da academia e não posso ir na academia. Então, mas também eu não posso exigir, né, que eles me devolvam o dinheiro ou não cobrem, porque a restrição ela leva em consideração um bem comum. Eu recebi hoje uma mensagem aqui da escola da minha filha dizendo que se as aulas não voltarem até agora, 4 ou 5 de abril, vai ser aula à distância, vai ser no Google Classroom, e nós estamos pagando a mensalidade, teoricamente, para uma aula presencial e vamos ter que nos adaptar a uma aula à distância, que o pai ou a mãe que está em casa vai ter que ministrar esse conhecimento para a criança. Então, nós estamos passando por esse momento bem difícil. Neste caso, aí, o próprio motorista da van poderia receber também esse benefício, né, de caráter emergencial, principalmente para superar essa fase aí onde, né, também muitas vezes os pais que podem ser um trabalhador autônomo também não têm renda, não está tendo fluxo de caixa para poder pagar os seus compromissos. Né? Mas falou que você está malhando, hein, prof? Mesmo com a academia fechada aí, você está... Não, mas eu transformei aqui a minha varanda gourmet, virou varanda fitness. Não dá para ficar parado, tem que procurar, até por questões de saúde mental, é uma recomendação que a gente passa, né, que a gente fica tão enclausurado o dia inteiro e brincando, trabalha bem mais, já foi colocado aqui por alguém, né, a gente trabalha bem mais em casa do que se estivesse no trabalho, e também desregula a alimentação. Eu há pouco também fiz uma live aí com um psicólogo, com o Jean, ele ponderou isso, que estando em casa, a facilidade, o acesso à geladeira é muito grande, então a gente acaba, né, comendo demais, bebendo demais, não tendo um sono regular, a gente tem que se preocupar isso também em relação à nossa saúde. Né? Então quem puder fazer alguma atividade física é extremamente importante. Né? Não, fantástico, fantástico. Ó, aqui a Leas também destacou aqui que está ministrando as aulas para o filho dela, pelo o Classo, e pagando o valor integral da escola. Então, me lembro de um cliente que me ligou esses dias, destacando a necessidade dele de buscar o seu veículo pessoal, que estava na lanternagem, e aí não conseguiu retirar o veículo porque a lanternagem não é considerado serviço essencial, e aí está tendo que manter as portas fechadas, né? Então, nesse conceito de cumprimento das leis, as escolas estão fechadas, as academias estão fechadas, e não há uma medida jurídica para analisar nesse contexto. Então, não foi à toa, não fugindo tanto do tema, que hoje eu fiz uma postagem destacando se nessa situação eu tenho que pagar o aluguel ou não. Então, é claro que o aluguel é devido do seu comércio, mas é claro que a gente destacou a possibilidade de um acordo, de um termo aditivo para que você consiga renegociar os valores, porque nesse momento que um não paga o outro, o efeito cascata na economia é gigantesco. Então isso aí essa injeção dessa liberação desses recursos financeiros, do FGTS, desse o voucher, como é que você sacou o nome do voucher? Corona Voucher. Corona Voucher vai conseguir dar um up na economia para a engrenagem voltar a girar e tudo normalizar, fé em Deus. Com certeza, né? Todos os países que estão enfrentando isso, eles estão procurando fazer essas medidas, não só países desenvolvidos na Europa, o Uruguai aqui, que é um país bem menor, o Paraguai, que é um país financeiramente, né, pior que o Brasil, também está adotando essas medidas de transferência de renda para permitir uma injeção na economia
e não acarretar aí fechamento de estabelecimentos, demissão em massa de trabalhadores. Então nós estamos vivendo com essa realidade. A gente tem que ter um pouco de sensibilidade, de paciência, né, porque ninguém quis que isso acontecesse. Então a gente tem que se adaptar a esse momento extremamente atípico, levar em consideração a seriedade para a nossa saúde, né, dessas questões de ficar em casa, de higienizar as mãos, né, de adotar bons hábitos, mas também da saúde financeira do nosso país. Né, porque quem custeia somos nós, sociedade. Se o país quebrar, quem vai pagar depois mais tributos somos nós. Então nós temos que ter essa preocupação e saber que é o momento de união, né, principalmente nessa briga trabalhador e empregador, é o momento de ambos se darem conta que estão no mesmo barco e nós temos que procurar aí medidas que venham a favorecer ambos. Né? Não é o momento de querer explorar as pessoas, não é o momento de querer, né, barganhar um aumento de direitos, mas sim conservação do emprego. Acho que isso é o mais importante. Alguma outra pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vi uma aqui, deixa eu ver, os concursos, estou falando de concurso, a sua área aqui, Gustavo, os concursos em andamento e previstos serão prejudicados devido a essa situação que o país está passando? Acredito que não, assim, até mesmo você vê aqui no Distrito Federal, Polícia Civil, escrivão, a prova foi suspensa, Procuradoria-Geral do Distrito Federal também, mas a comissão do Senado está movimentando para a publicação do edital após essa pandemia. Então, o interessante, como você bem destacou, é estar praticando esporte, tá estudando, mesmo em casa, você se adaptando, não perca o seu ritmo de estudo, porque os concursos públicos não podem parar. Só que essa situação é uma situação excepcional, é uma situação impeditiva que inviabiliza a realização do certame, mas isso não significa que eles irão acabar, né? Então é muito pelo contrário, vai multiplicar os concursos e o problema é que vão sair todos de uma vez só. Então aqueles que já tinham provas com datas definidas, marcadas, certamente serão com maior agilidade, mas a publicação de edital vai existir, como o do Senado, eu posso destacar. E aí é interessante você estar muito atento. O INSS também, você vê, teve essa movimentação da convocação dos aposentados, aquela coisa toda. Existe a necessidade direta de contratação. E agora mais do que nunca, né? Então, realmente tem que estudar. Nunca você teve tanto tempo na sua vida. Então, organize o seu tempo, organize a sua rotina, tenha uma inteligência emocional, porque certamente eu tive até torcicolo ontem, de tanto tempo assistindo aquele Netflix, aquelas coisas todas sentadão no sofá. Então eu estava desperdiçando tempo. Então eu estou me organizando, estou me controlando, tentando fazer exercício, buscando uma alimentação saudável, para que no momento que essa pandemia passe e volte ao normal, você esteja em alto nível para ser aprovado no seu concurso. Com certeza, né? Acho que é importantíssimo isso que você falou, Gustavo, de que, né, o concurso ele não vai ser extinto, a menos que haja uma emenda constitucional, né, suprimindo o dispositivo lá que fala que o acesso ao cargo público se dá mediante, né, a realização de um concurso público. O que nós vamos ter a curto prazo, talvez a médio, é a suspensão de alguns concursos. E se você aí que está estudando, muitas vezes reclamava da falta de tempo, o que você mais tem agora é tempo para estudar. Inclusive, aí, vários cursos estão promovendo aí, aulas gratuitas, aulas online, tem essas oportunidades de live. É o momento daquele que está buscando, né, uma carreira pública, de intensificar os estudos, que certamente quando passar esse momento vão surgir muitas vagas e aí por consequência aqueles que se prepararam melhor e aproveitaram esse tempo aí de confinamento certamente vão ter vantagem em relação aos demais. Ó, a Viviane fez até um comentáriozinho, ó, a namorada nutricionista, né? Ela tá cuidando de mim aqui, tá me apoiando aqui. Tem que pelo menos garantir a alimentação saudável. É importantíssimo. Importantíssimo. Deixa eu ver, eu vi uma pergunta interessante aqui, alguém falou da mãe que estava residindo na Espanha, trabalhando lá, voltou para o Brasil e está desempregada aqui. Nesse caso, também não tendo renda, seria o caso de poder receber. Também aqui, a Miriam pergunta, estou desempregada, sou concurseira, tenho direito? Ficaria, por exemplo, num conceito aí de trabalhador informal, não tem uma renda fixa neste caso. O Machado Leonardo fez uma pergunta interessante. Não peguei o início, vai ter liberação do FGTS no limite do teto do INSS, aí você destaca o teto, porque ele perdeu o início da live, ele quer saber qual é o teto de liberação.
Isso, né? O que nós falamos logo no início, que isso por enquanto ainda é uma especulação. O que nós sabemos que a lei do FGTS 8036 de 90 prevê como modalidade, como espécie de saque, essas situações de calamidade pública. Eu já ouvi, né, no âmbito do governo, né, a proposta de permitir o saque, mas num limite de até R$6.000 aproximadamente, que seria o teto do regime geral de previdência social, mas isso ainda não está valendo. Está dentro dessa medida agora que vai voltar a discutir a possibilidade de suspensão do contrato com pagamento de seguro-desemprego e também com essa possibilidade aí de permitir o saque do FGTS, que também tem como essa finalidade, se a pessoa está com uma doença grave, se a pessoa precisa comprar a casa própria, também se justifica a liberação desses valores que pertencem ao trabalhador. Eu vi que foi perguntado aqui algo específico para o acidentado no trabalho, via de regra, se ele já está recebendo um benefício, então não pode acumular, né, não vai poder acumular. O que pode acontecer, a pessoa, né, contraiu, vamos dizer, contraiu o coronavírus, questão extremamente polêmica, se pode ser considerado um acidente de trabalho ou não, se terá anexo, é muito difícil pelo caráter pandêmico, mas essa pessoa está incapacitada para o trabalho. Vai ter direito ao benefício? Sim, não vai precisar realizar perícia, vai poder contar com um documento de um médico particular, de um médico do SUS, e aí, posteriormente, vai poder ter acesso a esse benefício no valor de um salário mínimo, não a sua renda, né, com base na média das suas contribuições, mas sim de um salário mínimo a título emergencial. Vamos ver mais alguma coisa. Deixa eu ver que horas são agora. Temos quantos minutos aí, Messi? Que geralmente o Instagram fecha aí com... Isso. Para mim, faltam 5 minutos aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta que a gente consiga responder a tempo, senão nós vamos aí para os encaminhamentos finais dessa live muito produtiva. Gostei muito da participação de todos, um tema, né, muito polêmico e um tema muito recente e também de repercussão prática muito grande na nossa vida. Então, nós temos prazer de poder compartilhar essas informações, porque, de fato, né, vamos dar um alento às pessoas num momento aí tão difícil que nós estamos vivendo. Estão pegando o seu pé por causa da gravata borboleta, né? Perguntar se você ia participar da gravata borboleta. Eu vi a pergunta que não aguentei, mestre. Vou mandar um abraço aqui também para a Laura Silva, minha conterrânea de Montenegro, uma colega advogada. Fico feliz que está assistindo. Vamos ver mais alguém. E assim, novamente aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. O Anderson destacou as escolas que estão ministrando aulas online devido à situação atual. Cadê? Podem cobrar mensalidade presencial? Podem. Isso aí foi destacado aí pelo professor, porque a escola particular ela não é, ela está cumprindo a lei, né? Ela está cumprindo as medidas da Organização Mundial da Saúde, né? Então vai ser cobrado, mas está tendo reuniões das escolas particulares no intuito para baixar os valores, alguma medida, mas não houve acordo. Mestre, só agradecer a oportunidade aqui, né? A minha filha está querendo participar da live. Dá oi, diz oi. Bacana demais. É a caçulinha. Isso, o mais velho só tem 22 anos. Mas, Gustavo, eu queria te agradecer, né, por ter aceito esse desafio da gente debater um assunto tão recente, né, tão importante, e que você divulgue o seu Instagram, divulgue os seus trabalhos, aí eu acho que é extremamente importante, né, aqueles meus seguidores que ainda não te conheciam, eu acho que é uma oportunidade importante aí de ter acesso a um profissional da área do direito administrativo, um profissional muito conceituado aqui em Brasília. Eu acho que é importante a gente também compartilhar a atuação dos outros colegas, né? Obrigado, mestre. Para mim é um orgulho aqui, né, tá no seu canal, conversando com você aqui, uma pessoa que eu tenho como referência, né? É admiração muito grande pela carreira que você trilha e como professor também, né? Bem visto, tanto dentro de sala de aula, como também dentro do sistema de serviço público. Você se destaca nas duas áreas, então certamente é onde que eu quero chegar, alcançar, seguindo essa trajetória. E hoje, estando aqui ao vivo aqui com você, para mim é um fator de muito orgulho, muita satisfação. Sou amigo da sua esposa também, eu me considero um amigo da família. E vamos para cima, estudar, acreditar. Um abraço para o meu sócio, Pedro Antunes, está aí acompanhando a live. E aí eu deixo o meu Instagram para quem quiser seguir, acompanhar dicas de direito administrativo, é @prof.GustavoSalles. E novamente, muito obrigado pela oportunidade, professor. Muito obrigado mesmo, hein? Eu que agradeço, né, que seja o primeiro de vários projetos que a gente possa fazer juntos aí, né, fazendo um link do direito previdenciário com o direito administrativo, levando informações
né, de utilidade geral para todos, então contem com a gente. Foi um bate-papo muito descontraído, muito relevante, então de muito conteúdo. Só tenho a agradecer a participação de todos e nos acompanhem aí pelas redes sociais, que a gente vai continuar disseminando o conhecimento, aí, levando a informação a todos aqueles que precisam. Então, uma boa noite, pessoal. Até mais. Um abraço a todos. Viviane, pode deixar que eu vou levar a caneca aí. Obrigado mesmo, hein? Tchau, tchau, neném. Tá tchau, bom. tchau, professor. Até lá, pessoal. Boa noite. Tchau, beijo, Luninha. Pronto. Deixa eu encerrar aqui.